Olha, meus queridos, prazer imenso estar de volta com vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos conhecer, né, o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje, aquilo que nós vamos estudar e aprender. Vamos lá, então, conhecer isso? Olha, nossa aula de número 12 tem como objeto de conhecimento estilos de época, que são as correntes literárias, tá? Nas literaturas brasileira e portuguesa, as características, as influências e os respectivos contextos histórico, político, econômico e social. Eita, vai ser tudo de bom. Detalhamento, vamos lá. Olha o detalhamento: identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo, e você vai perceber isso, as influências dos modelos ocidentais, com destaque para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais, em contextos diversos, locais, né, regionais e globais. Locais e regionais, entenda Brasil, e global, a Europa. Por meio de uma análise comparativa dessas produções. Esse, então, é o objeto de conhecimento e o detalhamento. E agora, o que nós temos? Vamos lá? Vamos para a nossa aula. Olha onde eu estou, gente. Onde é que eu estou? Eu estou, e você sabe, olha essa construção aqui, né? Trabalhamos em arte, uma das manifestações artísticas, exatamente a arquitetura, né? Olha essa arquitetura, esses volumes, essas formas, gente. Eu estou num castelo medieval, eu estou na Idade Média. Viaje comigo, vem comigo aprender sobre a Idade Média e o estilo de época, uma escola literária fantástica. Vamos conhecer o trovadorismo. Venha comigo. Olha aí, gente, o trovadorismo, o que foi? Vamos entender o que foi o trovadorismo. Primeiro você tem que entender, foi esse movimento literário, né? Essa escola literária que surgiu onde? Isso é importante. Surgiu no sul da França, no século XI, e precisamente, século XI é na Idade Média. Então, o trovadorismo, ele surge lá no sul da França, na Provença, no século XI. E esse século XI, você sabe, faz parte da Idade Média, por isso que eu estava nesse castelo. Então, gente, esse movimento, por conta disso, dele ter nascido no século XI, na Provença, no sul da França, não é? E durante a Idade Média, por conta dessas condições, esse movimento trovadorismo, ele se espalhou, ele se desenvolveu por toda a Europa, alcançou outras nações. E ele tem o seu declínio, né? O seu auge é ali, né? Quando ele começa no século XI, mas o declínio dele vai se dar por volta do século XIV, quando então vai ter início um segundo momento muito importante da literatura, não é, mundial, da literatura na Europa, que é exatamente o humanismo. Vamos falar desses dois movimentos hoje, dessas duas escolas. Esse movimento foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Que movimento foi a primeira manifestação, né, da língua portuguesa, a primeira manifestação literária da língua portuguesa, ou seja, quando se constitui a nossa língua, esta língua que você fala. Então, olha como é importante você conhecer a literatura e essa função cognitiva da literatura, que é o conhecimento, né, a produção e a disseminação do conhecimento. Então, o trovadorismo, que surge no sul da França, especificamente na região da Provença, no século XI, né? Idade Média, ele vai se espalhar por toda a Europa, vai ter o seu declínio lá no século XIV, né? Quando vai surgir o humanismo. E esse movimento, o trovadorismo, é que constitui as primeiras manifestações literárias da língua portuguesa e vai dar origem à nossa literatura brasileira. Entendeu, amores? Perfeito. Eu sei que você entendeu. Agora vamos compreender esse contexto de surgimento do trovadorismo, que você já sabe, se situa na Idade Média. Vamos lá. Olha aí.
Então, o contexto histórico, ele corresponde, ele equivale à Idade Média, você já sabe, século XI, você não pode esquecer isso. Eu coloquei uma imagem aí muito significativa para você observar, não é? Olha aí as construções, não é? O glamour desses palácios, dessas construções. Então, a Idade Média foi uma época muito especial, assim como várias, né? Da história do mundo, da Terra, né? Então, a Idade Média é essa época em que predominou esse sistema político, econômico e social chamado feudalismo. Em história, com certeza você já estudou sobre o feudalismo, conhece as características, né? Então, esse é o modo de produção da Idade Média, correto? Então, ele vai se iniciar, né, exatamente o trovadorismo, aí por volta do século XI, conforme nós já localizamos, né? E o feudalismo também, né, que está aí, que é o sistema político, não é? A estrutura, então, política, econômica e social. O sistema é este. E com a queda do Império Romano, não é? Quando a Europa foi assolada, foi invadida, não é? Pelos bárbaros, pelos turcos otomanos. Isso fez com que as pessoas, não é? Os camponeses, né? As pessoas, a sociedade, os pobres, se refugiassem, corressem nos campos, né? Se refugiassem no campo, onde eles encontraram o quê? A segurança, o abrigo onde eles poderiam ficar. Mas isso tinha um preço. Eles trocavam, então, essa segurança, né? Esse refúgio pelo pagamento de imposto e ao custo da sua própria liberdade. Ou seja, eles não eram donos de si mesmos, você aprendeu isso em história, eles eram servos, né? Os camponeses se tornaram servos, eles serviam um senhor feudal. Então, esses lugares, eles foram denominados de feudos, né? Onde tinha um senhor que era o mandatário daquele feudo, daquela propriedade, daquela área de terra, daquela gleba, né? Essa é a palavra que se usa lá em história. Onde esses senhores feudais, né, que tanto era da nobreza, pertencentes à nobreza, barões, marqueses, etc, etc, quanto da igreja, pertencente ao clero, tá? Então, os senhores feudais reuniam essas duas categorias aí. E eles, então, recebiam os camponeses, né? E eles se tornaram servos, né? Não eram escravos, mas eram servos. Eles trabalhavam, eles tinham que pagar uma cota, né? Estavam a serviço do senhor, etc. Seguindo, então, o que é que nós temos mais para entender desse contexto da Idade Média, em que surge o trovadorismo. Um outro aspecto importantíssimo dessa época, que época? A época medieval, quando surge o trovadorismo. É a força, o poder, né, que tinha o clero, que tinha a Igreja Católica, né, que é exatamente fundado no princípio do teocentrismo. O que compreendia o teocentrismo? É a doutrina que prega Deus no centro de todas as coisas, no centro de tudo. Aqui entre nós, ele sempre esteve e sempre permanecerá. É assim que eu creio, assim que eu acredito. Deus é outra esfera, não é? E o destino de todos os homens é justificado por essa força divina. Essa era a crença, o pensamento da Idade Média, não é? E a Igreja Católica era detentora desse poder, do poder divino. Ela representava Deus na Terra. Então, para completar este quadro, né? Este contexto, este cenário do qual surge o trovadorismo, nós vamos destacar outro aspecto, que é exatamente, né, o cavalheirismo. O que é isso? É aquela relação de vassalagem, né? Havia os cavalheiros, aqueles homens que não eram servos, né? Que estavam ali fazendo parte do sistema feudal. E eles tinham princípios, eles tinham valores, coisa que a gente não vê hoje, né? Então, os homens eram educados para serem cavaleiros, né? E cavalheiros também. Eles defendiam seus territórios. Vamos dizer assim que eles eram a força, né? A força armada, a força que defendia os seus territórios, porque, como você viu, havia muitas invasões naquela época, né? Então, eles aprendiam valores
E esses valores orientavam, guiavam a vida dessas pessoas. Quais eram esses valores? O valor da honra, da lealdade, né? Eles seguiam esses princípios cristãos, princípios bíblicos, fundamentado o valor da honra, da liberdade, né? Do respeito, né? Da lealdade mesmo e da integridade, da retidão. Então era fundado na Bíblia. Então os cavaleiros tinham esses princípios, né? E a vida deles era pautada por esses princípios. Depois, conforme você for estudando um pouco mais os outros estilos de época, você vai entender melhor esses princípios que orientavam a vida dos cavaleiros, né? E esses princípios que eles seguem e que se traduzem na sua vida, vamos chamar assim, de militar, né? Porque eles tinham que proteger as terras e estar junto da nobreza e junto da igreja. A igreja também tinha um exército. Então, isso também vai ser transferido para a literatura. Isso era no regime, né? No sistema, no feudalismo, mas também traça-se um paralelo com a literatura. Você vai notar essa relação de servilidade, de cavalheirismo, né? Essa relação de vassalagem, que vai ser a vassalagem amorosa, tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.